Bem-vindos ao terceiro volume da série Mágicas Alucinantes. Neste volume nós gravamos as mágicas num bar. Foram mágicas feitas com objetos que vocês encontram no bar, porém não são apenas para serem feitas no bar. Vocês podem fazer essas mágicas em casa, com os amigos, na praia, na piscina, etc. Se vocês notaram, nós, na verdade, vamos utilizar apenas objetos simples, como fósforos, como palitos de dente, como garfos, um guardanapo de papel e até batata frita. Esse é o espírito da série. O espírito da série é utilizar objetos simples que você encontra no dia a dia para fazer mágicas fantásticas, para fazer mágicas alucinantes. Então sente-se, divirta-se e aprenda algumas mágicas alucinantes. Carta no celular. Uma mágica fantástica, uma mágica diferente. Eu utilizo elementos lúdicos como elementos diferentes, na verdade, como o celular, e a mágica acontece mais ou menos assim. O espectador pega uma carta qualquer, ele olha a carta, mostra para todos, coloca a carta no meio do baralho, a gente embaralha e o celular toca. Exatamente no momento que ele toca o celular, o usuário, o espectador, abre o celular e dentro tem uma carta dobrada. Ele abre exatamente a carta que ele tinha escolhido. Bom, como que faz isso? Inicialmente, eu vou usar os 5 de espadas. Eu tenho 2 5 de espadas, 2 baralhos semelhantes, ok? Um deles eu dobro e coloco aqui dentro. Deixa aqui por enquanto. O outro nós colocamos no topo do baralho. Então, primeiramente, nós temos que fazer o espectador selecionar esta carta. Como fazer isso? O 5 de espadas fica aqui, no topo do baralho. Nós falamos, corte mais ou menos no meio, ele corta aqui. Quando ele completa, ou quando nós completamos o corte, nós fazemos isso. E aí o 5 de espadas está aqui. Eu converso um pouquinho com ele, falo sobre a mágica, falo sobre pensamento e pergunto, você cortou onde você quis? Esse tempinho é para ele esquecer um pouquinho o que aconteceu. Porque quando ele fala, cortei onde eu quis, está tudo certo, você diz o seguinte, então pegue sua carta aqui. Na verdade, essa não foi a carta do corte, essa foi a carta do corte, mas ele não se lembra, tá? É confuso, né? Tem essa cruz, ele pega e é exatamente o 5 de espadas. Então, novamente, cortou, você completa o corte, o mágico completa assim, fala um pouquinho com ele, tira esse pedacinho, esse pedaço do baralho, diga, pegue sua carta, olhe, ele olha, o 5 de espadas, você diz, coloque no meio do baralho, ele coloca no meio do baralho onde ele quiser e pronto. E você vai começar a se concentrar na carta. Então faça uns gestos, como se estivesse pensando na carta dele, e quando você começa a pensar, o celular toca, ele abre o celular, ou você pede para alguém, por favor, abre para mim, a pessoa abre para atender, tem uma carta, e a carta está aqui. Como fazer o celular tocar exatamente no momento que você precisa? Tem 2 formas simples. A primeira é assim, você deixa o celular na mesa, e quando estiver acontecendo a mágica, quando você for se concentrar, um amigo seu liga para você. Uma pessoa que estiver pertinho, ou estiver olhando, liga para você. Uma outra forma é assim, agora no caso são 19h31, eu coloco um alarme. Então, por exemplo, eu coloco um alarme para 19h35, por exemplo. E venho, converso com eles, essa carta já está aqui. Quando for mais ou menos 19h33, uns 2 minutinhos para a mágica, eu começo a fazer. Eu olho no relógio, 19h34, quando a gente começa, espera um tempinho e ele toca. Então, ou coloca um alarme, ou pede para alguém ligar para você. Uma mágica de forte impacto, ninguém espera que a carta vai aparecer daqui, que todo mundo viu, ele pegando uma carta, entre aspas, qualquer, colocando a carta no meio do baralho e do nada toca o celular. Quando ele vai ver, é a carta dele. Carta no celular. Faça, treina bastante, treine muito e se divirta, que é o mais importante. Bom, o número da sorte é uma mágica interessante porque a mágica acontece na mão do espectador.
Então, primeiramente, você mostra o baralho. Ele pode embaralhar se ele quiser, não faz mal. Embaralhou, embaralhou, embaralhou. Pronto. Você viu que a carta que ficou na boca do baralho é uma dama de ouros. Ok? Isso é importante. Dama de ouros. Você vira de costas, pede para ele escolher uma carta qualquer. Vamos supor que ele escolha essa mágica aqui, essa carta aqui. Você coloca a carta dele no topo do baralho. E pronto. É importante lembrar que aqui tem a dama de ouros, uma carta que o mágico viu antes de tudo. E aqui a carta do espectador que eu não sei ainda. O mágico não viu, ninguém sabe. Bom, você pede para ele cortar. Quando ele corta, as duas cartas ficam juntas. Essa, que é a carta dele, e a dama de ouros. Não faz mal. Agora já foi. Pode cortar quantas vezes você quiser, porque no corte as cartas não se embaralham. Elas simplesmente mudam de posição. Cortou de novo. E você diz, olha, você podia ter pego qualquer carta. Qualquer uma dessas. Ok? Esta. E eu já olhei a dama de ouros, a carta que eu tinha visto antes. E lá, exatamente do lado direito dela, é a carta escolhida. Uma dama de espadas. Então eu já sei que a carta dele foi uma dama de espadas. Ou eu posso fazer isso também. Olha, você podia ter escolhido qualquer carta, e eu estou olhando já, até a hora que eu passo a dama de ouros, e eu sei que a carta exatamente ao lado dela é a dama de espadas. Corto o baralho, deixo a carta escolhida, dama de espadas, no topo, sem que ele veja, e falo o seguinte, a carta dele está aqui, a carta escolhida está aqui. Digo o seguinte, você tem um número da sorte? Ele vai falar, tenho. Eu vou perguntar, qual que é o número da sorte? Qual que é esse número da sorte? Vamos supor que ele diga 8. Então você fala, então vamos contar 8 cartas. E o mágico conta uma, note que a primeira carta é a carta dele, só que ele não sabe ainda. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu for colocar o número 8, eu falo, não, espera um pouco. O número da sorte é seu, não é meu. Então você conta. Eu recolho o baralho e ponho aqui. O que aconteceu nesse momento? A carta dele, que era a primeira, agora ela está aqui, na posição número 8. Então quando eu contei 8 cartas, eu inverti a ordem delas. Assim, novamente, a dama de espadas está aqui, o mágico diz, seu número é 8? Então veja, 1 é a dama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, mas o número da sorte é seu, não é meu. Então eu recolho, a dama dele está aqui, eu recolho, ponho as cartas aqui em cima e digo, você mesmo conta. E ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente, a oitava carta vai ser a carta dele. Número da sorte, uma carta da sorte. Bom treino, bons estudos e é isso. A gente vê muitos mágicos fazendo um garfo entortado, uma colher ser entortada com o poder da mente. E muita gente sabe disso. Então quando eu começo fazendo essa mágica, eu digo, você já viu algum mágico entortado um talher, um garfo, por exemplo, com o poder da mente? Normalmente as pessoas falam, já vi. Aí você diz, olha, eu vou te ensinar como eles fazem para entortar um talher, presta atenção. Nisso eles estão pensando que você vai entortar mesmo. Aí você pega o garfo, faz isso. Nesse momento eles pensam que está brincando com eles. E aí você diz, o difícil é voltar ao normal. Então ela começa com uma brincadeira, eu vou te mostrar como os mágicos entortam talheres. E você começa entortando mesmo. Quando as pessoas dão risada, falam, assim até eu faço, diz, o problema, o difícil é voltar ao normal. Então como funciona isso? Com a mão direita, eu pego no garfo como se realmente fosse entortá-lo na mesa. Então eu coloco o cabo do garfo nesses 3 dedos, o meu dedo mínimo fica aqui e o dedo polegar fica aqui em cima, como se realmente fosse entortar, para dar o apoio, ok? Quando essa mão vem para frente, segurando aqui, para dar mais um apoio, o que acontece é que eu solto aqui, eu faço isso. Ao invés de fazer isso daqui, eu simplesmente tiro o dedo. E com essa mão na frente, acontece isto. Novamente, estou aqui, coloco a mão,
tirei o dedo polegar, ele faz isso. Ok? O que acontece é que o garfo não é tão mole assim, a ponto de você colocar na mão e ele dobrar, certo? Então o que a gente faz? A gente coloca um pouco de pressão e eu vou entortando bem devagarinho até que uma hora ele parece que ele amolece. Então fica mais ou menos assim. Dou umas batidinhas e a gente volta. Simplesmente assim. Pôs a mão aqui, coloco essa mão por cima. Essa mão por cima a gente faz isto e o garfo faz isto. Bato. Como a minha mão está aqui em cima, a impressão é que o cabo está aqui. Passo 1, 2, 3 e eu volto. Mostrando que o garfo está ainda do jeito que estava antes. Treine! Vamos lá. O dedo magnético, essa mágica que o seu dedo puxa uma carta, acontece primeiramente colocando a carta que o espectador escolher no topo. Bom, nós já vimos um método bem simples, decorando a carta da boca, por exemplo, um 4 de ouros. O espectador seleciona qualquer carta, eu não vejo, vamos supor que ele selecionou essa daqui. A carta selecionada a gente coloca no topo do baralho e nós fechamos. Nesse momento, esta é a carta selecionada e a carta que o mágico decorou está aqui. 4 de ouros. Ok? O que nós fazemos? O espectador corta, o espectador corta. E nós sabemos que exatamente ao lado direito do 4 de ouros, quando eu abro o baralho assim, está a carta selecionada. Então, se o 4 de ouros está aqui, o 6 de espadas, que está aqui do lado direito dele, é a carta selecionada. Bom, então eu não falo isso, eu simplesmente olho. Ah, sim, sim. Algo me diz que é essa carta. Eu jogo a carta dele pro topo do baralho, assim. O 6 de espadas está aqui. E pergunto para ele, por acaso esta foi a sua carta? Ele fala, não, não foi. Você diz, então preste bem atenção. Você mostra a carta, coloca o dedo. Faz isso. Como dedo magnético. Assim. Na verdade, como a carta dele está aqui, o 6 de espadas, está no topo do baralho, eu simplesmente coloco esse dedo aqui em cima e esse dedo aqui. Então acontece isso. 2 dedos e esse dedo faz o atrito da carta subir. Eu coloco esses 2 dedos um pouco para cima, faço isto, isto. Vou fazer na câmera para vocês verem. Vejam. Aqui. Aqui. Terminou. Pegue a carta e tire. Uma dica interessante é fazer um leve, deixar o baralho um pouquinho inclinado assim, ao invés de deixá-lo reto, deixar ele um pouquinho inclinado, assim, porque quando a carta está aqui atrás, nós fazemos a levitação da carta, parece que realmente ela sai do meio do baralho. A impressão é esta, está aqui, terminou, puxou, mostra a carta, mostre os dedos e fim. Mágica com palitos, uma das minhas favoritas. Quem me conhece sabe, estou num barzinho, estou em algum lugar que tem palitos, as mágicas começam a acontecer. Bom, essa aqui é a mágica dos palitinhos saltitantes, como vocês viram no vídeo, na parte de efeitos, é um palitinho que pula. Bom, como isso? O palito não é ensinado não, e nem é um palito malabarista. O que acontece? Todo o efeito, toda a técnica está no palito que você segura como apoio, e não neste, como todo mundo pensa. Então, vou tentar explicar de uma forma bem simples. Com 3 dedos, o dedo polegar, o dedo indicador, o dedo médio, nós seguramos o palito assim. Tá? Então o palito não está simplesmente seguro por esses 2 dedos, e sim por 3 dedos. Esses 2 dedos fazem uma pressão contra esse dedo aqui, o dedo médio, e o palito raspa no dedo médio, mas bem lentamente. Como a nossa unha ela tem algumas imperfeições e pelo atrito que temos com o palitinho, ele pula um pouquinho,
bem pouquinho. Porém, se tem algum palito em cima, olha o que acontece. De novo. Viram? Então tudo acontece nesse palito aqui. Novamente, eu pressiono esse palito contra esse meu dedo, assim, como se fosse uma alavanca. Esses dois dedos puxando para baixo, esses dois dedos puxando para baixo e esse dedo empurrando para cima. Então ele fica bem tenso aqui, bem tensionado. O que acontece é que aos poucos nós puxamos esse palito para cá, nós raspamos lentamente na unha e esse palito ele mexe. E se tem um outro palito em cima assim, a intenção é que está pulando. Esses são os palitinhos saltitantes pulem à vontade. Palitos viajantes. Bom, vamos usar dois palitinhos de dente. 1, 2. Nós quebramos os dois palitos. E eu peço para o espectador, no caso a Juju, colocar um palitinho aqui. Isso. Um aqui. Outro aqui. Um aqui. Põe mais um. Isso. Mais um aqui. Mas com a pontinha pra dentro. Com a pontinha pra dentro. Os dois. Isso. Aqui também. Isso. Quantos? 4. 2 em cada. 2 e 2. A mágica acontece agora. 1, 2. E um só. Como? Olha só. Quando eu peço pro meu espectador, pra Juju, colocar um palitinho aqui, eu peço. Põe um aqui pra mim. Põe um pra mim, Juju. Isso. Um nessa mão. Eu fecho e fecho. Mais um aqui. Mais um aqui. Nesse momento eu vou reclamar de qualquer coisa. Como o nosso câmera Fred. Eu vou reclamar de qualquer coisa. Ou que o palitinho está invertido, ou que coloca nessa mão, ou então mais para cá, qualquer coisa. Vai ser um pretexto para fazer isso. Com a mão esquerda, eu faço isso. Pego. E a mão direita, eu jogo os dois aqui. Entenderam? Novamente, Ju. Um aqui, um aqui. Um aqui e um aqui. Eu falo, coloca mais um aqui. Isso. Mais um aqui. Eu vou reclamar. Não. Com a pontinha para dentro. E eu faço isto. Como se eu estivesse jogando os dois de cima. Mas não. Esta mão pegou esse palito e essa soltou as duas. Ou seja, não tem mais nada aqui e dois aqui. E novamente, para dentro. Ela vai perguntar, assim? Fala, é, assim. Qualquer jeito que ela falar, assim, é isso, assim, isso. Agora sim. Aí você faz isto e faz isto. Ou seja, tem 3 aqui e aqui tem 1, certo? 3 e 1. Faço isso bem lento. Faço um movimento. E aí? 1, 2, 3 e aqui 1. Nesse momento eu digo, bom, 3 palitinhos e 1. Esse é o mais difícil. Presta atenção. 1, 2. Ele sobe daqui e aparece aqui. Como isso? Quando eu falar que o último é o mais difícil, ou que o último é o mais diferente, ou mais qualquer coisa, ele está aqui na minha mão. O que eu faço é espetar ele aqui. Olha só, ele fica espetado. Eu faço isso. Então realmente, parece que ele veio para cá, mas ele ficou espetado aqui na minha mão. Então eu faço, esse é o mais difícil. Olha, espetei. Esse é o mais difícil. Põe para cá. Tá aqui ainda. Faço isso daqui. Aqui não tem nada, como se tivesse jogado para cá. Pego esse e faço isso. Quando eu jogo para cá, eu abro a mão e solto esse também. Aqui. Solto, mostro que esse sumiu e o outro apareceu aqui. Certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte, que eu acho mais interessante, é a seguinte. Eu pego esses palitinhos, pego o paliteiro, faço 1, 2 e 3. Eles entram dentro do paliteiro. Isso foi uma adaptação que eu resolvi colocar nessa mágica, que eu acho que ela fica muito mais forte e muito mais interessante. Por quê? Porque as pessoas
acreditam e não tem mais por que procurar onde está, se sumiu. Quer dizer, eu faço ele sumir e jogo aqui dentro. Como que eu faço isso? Vocês não perceberam também, porém desde o começo da mágica, esses palitos estão aqui. Só que ninguém olha se o paliteiro está completo, se não está. Então o que eu faço? Antes de começar, conversando ou batendo um papo sobre a batata frita, sobre qualquer coisa, eu coloco 4 palitinhos quebrados aqui dentro. Já ficam aqui. Eu pego 2 para fazer a mágica e 4 já ficam aqui quebrados, tá bom? Faço a mágica como eu fiz, exatamente igual. Ela coloca aqui, a gente faz, passa para um lado, passa para o outro, os 3 aparecem aqui. E no final, quando as pessoas... Porque aconteceu uma mágica, né? Tinha um palito aqui, veio para cá. As pessoas vão conversar, vão comentar sobre isso. Simplesmente o que eu faço é, conversando, eu jogo os palitos para cá. Então os 4 palitinhos estão aqui, eu jogo no meu colo, falo qualquer coisa, jogo todos aqui no meu colo, volto a mão e digo, sem nada, e digo, o mais difícil é isso. Com ela bem fechada, né? Como se tivesse alguma coisa aqui dentro. E falo, essa é a parte mais difícil. Olha, 1, 2, eu olho pra cá, não tem nada aqui, mas eu olho pra cá, faço isso. Mostro, as pessoas vão ver que tem os palitinhos quebrados aqui dentro. 1, 2, 3, 4, se quiserem tirar, não tem como abrir, aqui dentro não passa. Intrigadas, assim, intrigadas. Essa mágica é interessante porque ela tem 2 momentos fortes. Eu digo que vou tentar fazer essa moeda atravessar a mesa, daqui para cá, falo alguma coisa do tipo, mostro que não tem furo, não tem nada, ponho a moeda nessa mão, coloco minha mão mais ou menos aqui e faço isso. 1, 2, 3. A moeda realmente atravessa a mesa e vem pra cá, certo? Bom, como é que eu fiz isso? Quando eu digo que vou tentar fazer atravessar a mesa, quando eu digo que vou tentar fazer a moeda atravessar a mesa, daqui pra cá, lá pra baixo, o que eu fiz é jogar a moeda aqui. Então eu estou conversando com a pessoa, olha, eu vou tentar fazer essa moeda atravessar daqui pra cá, embaixo da mesa. E joguei ela, ela cai no meu colo. Só que as pessoas pensam ainda que ela está aqui. Transfiro para sua mão o nada, que ainda reforça mais a ideia que tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui. Mostrei a moeda, coloco para cá, mostro as mãos vazias. Quando eu venho colocar a mão embaixo da mesa, eu pego a moeda no meu colo e coloco ela embaixo da mesa. Por que eu coloco ela embaixo da mesa? Porque embaixo da mesa eu faço isso com ela. Dando esse efeito, o barulho que está atravessando. Então eu ponho ela por baixo da mesa e faço 1, 2, e embaixo eu faço isso. No mesmo momento que eu abro essa mão. Tiro a moeda de baixo e ela está aqui. Novamente, vou fazer essa moeda atravessar a mesa daqui para cá. Como? Assim. Moeda aqui, nada na mão, já está no meu colo. Vem para cá, mais ou menos aqui. 1, 2, 3. De novo, daqui para cá, coloquei, nada, mais ou menos aqui. 1, 2, 3. E pego a moeda. Desta mágica, a gente pode ir para a próxima, porque ela é uma espécie, é uma continuação. Eu digo o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, porém agora eu vou fazer com esse paliteiro aqui em cima. Porque não tem como tocar na moeda, não tem como encostar e as coisas ficam mais difíceis. Porém, se eu fizer assim, vocês vão enxergar, porque olha só, é transparente. Então, para ninguém enxergar, eu pego alguns guardanapos e eu cubro isso. Na verdade, tudo isso é um pretexto para poder colocar guardanapo no paliteiro. Mais um. Mais um. E mais um. Faço 1, 2, 3. E as pessoas pensam que a moeda vai atravessar. Eu mostro. Quando eu mostro a moeda, eu acostumo ela com esses movimentos.
com esse movimento. Eu tiro, opa, pera um pouquinho, falta concentração ainda. E faço de novo. Coloco aqui, faço 1, 2, 3. E novamente faço isso. Calma, tem que estar concentrado, senão não funciona. E coloco de novo. Na terceira vez que eu faço 1, 2, 3, e eu faço isso, as pessoas já estão decepcionadas comigo, né? Por 3 vezes. E esse é o momento que eu faço simplesmente isto. Eu deixo o paliteiro, que estava aqui dentro, cair no meu colo. Como que eu faço isso? Seguro e solto. Ok? Porém, eu faço isso aqui pertinho, para que ninguém veja o paliteiro caindo. Ok? Então eu fiz uma vez, acostumei o espectador com esse movimento. De novo, ele olha a moeda. Novamente. E esse é o momento que ele cai no meu colo. Pronto. Eu seguro, normalmente, por aqui. Seguro o guardanapo, que está com o formato do paliteiro, e ele cai no colo. Venho para cá, volto e digo, já que está tão difícil atravessar a moeda, vamos atravessar o paliteiro. Mostro as mãos e faço isso. Essa mágica é linda. É linda. Parece que ele realmente atravessou a mesa. Mostro, tiro e tiro o paliteiro daqui. Se vocês preferirem, está aqui. Você tira com moeda e tudo. A moeda cai no seu colo. Você diz, atravessou tanto o paliteiro quanto a moeda. Então, novamente, estava aqui em cima. Eu fiz 1, 2, 3, acostumei ele. Terceira vez, joguei no meu colo. O paliteiro ficou aqui no meu colo. Volto, coloco aqui o guardanapo. Fiz isso, ele atravessou. Mostro as mãos, todo mundo já viu que realmente atravessou o paliteiro. Mostro as mãos e digo, olha, realmente atravessou o paliteiro. Quando eu faço isso, eu varro a moeda para cá. Atravessou realmente o paliteiro e também atravessou a moeda. Pego a moeda no meu colo, jogo para cá. Treinem bastante. Essa é uma mágica que precisa de ângulo. Ou seja, se tiver alguém aqui do seu lado, podem ver, obviamente, o seu colo. Porém, mesmo com pessoas do seu lado, se você colocar a atenção sempre na moeda, mostrando e fazendo com que esse movimento seja natural, tá? Movimento natural, acreditem, até as pessoas aqui do lado não veem absolutamente nada, porque eles ficam olhando o tempo todo aqui. Quando você faz isso, espanto geral. Você coloca a mão embaixo do seu colo, faz como se estivesse pegando aqui no final da mesa, e aí atravessa, põe na mesa, e esteja pronto para os aplausos que serão de montão. Mágica com batata, mágica com batata. Quem já viu o mágico fazer mágica com batata frita? Faremos então. Bom, temos uma batata frita com uma pintinha aqui. Não conseguimos pintar ela porque ela está muito engordurada. Mas imagine que é uma pintinha, tá bom? Tem um pedacinho de palito de fósforo. Você pode ver que tem uma pintinha desse lado e não tem nenhuma desse lado aqui. Então aqui e aqui não tem. Aqui tem e aqui não tem. Ok? Prestem atenção. Se eu pego essa pintinha e faço isso, 1, 2, ela sobe mesmo, tanto desse lado quanto desse. Aqui, aqui e aqui. Se eu pego a pinta mágica e faço isso, agora sim ela volta. Bom, como que eu faço isso? Toda essa técnica, toda essa ação, essas ações são baseadas em apenas um movimento, nesse movimento aqui. Rodar para um lado e rodar para o outro. Rodar para um lado, rodar para o outro. Então, como acontece? Eu mostro que tem uma pintinha aqui e eu mostro também que do outro lado não tem. Porém, eu já acostumo o espectador com esse movimento aqui. Então, eu mostro aqui tem e aqui não tem. Aqui tem, olha, e aqui não tem. Estou acostumando ele. Aqui e aqui. Quando eu faço que vou puxar a pintinha, o que eu faço é simplesmente rodar para baixo, assim. Então eu mostro, coloco minha mão em cima, rodo e finjo que puxo. Novamente, finjo que puxo, rodando para cá.
Eu preciso mostrar agora que realmente ela sumiu a pintinha dos dois lados. Então mostra aqui. E quando for fazer isso para mostrar do outro lado, eu giro ela. Então eu mostro que não tem nada aqui e nada aqui. Nada aqui e nada aqui. Vai colocar de volta a pintinha, pego uma pintinha imaginária e jogo. Quando eu for jogar, quando minha mão estiver chegando aqui perto, faço isto. Então fica assim. Nada. Eu mostro que do outro lado também não tem nada. E eu quero colocar uma pintinha mágica aqui nesse lugar. O que eu faço? Pego e faço isso. E novamente rodo. E acontece isso. Fica aqui. E para provar que ela está nos dois lugares, nos dois lados, eu mostro aqui, mostro aqui. Então mostro a mesma, rodando de um lado para o outro. Rápido, rápido. Fica aqui e fica aqui também. Para tirar uma, coloca a mão, roda para baixo e joga. Você mostra desse lado ainda tem, e desse lado não tem. Dá a batata frita para a pessoa de presente e termina a mágica. Você pode fazer também essa mágica com palito de fósforo. O palito de fósforo ele é tão bom quanto a batata. Nós só não usamos aqui na gravação porque ele é muito pequenininho, mas ele é tão bom quanto. Por quê? Porque ele também é chanfrado de uma forma que você sinta quando você está virando ele. Já não é tão bom com palito de dente, porque como ele é roliço, né? Como você não tem muito controle, você não sabe se rodou muito para um lado ou muito para o outro. Aqui você roda, você até conta, olha, 1, 2. 1, 2, exatamente igual a batata frita. Se for batatas da onda, não dá, tem que ser palitos. Boas batatas, bons palitos e até mais. Tchau. Papel rasgado e reconstituído. É uma mágica que muita gente faz, muitos mágicos profissionais fazem com jornal e é muito bonito porque é feito, é muito interessante, é muito diferente e as pessoas veem mágica de verdade. Como funciona? Bom, o papel que eu vou rasgar fica na frente e atrás eu tenho um exatamente igual, porém dobrado. Ele fica aqui escondido. Você até pode mostrar os dois lados desse guardanapo assim, segurando aqui, mostrando aqui, mostrando aqui. Não precisa, não precisa. Mostrou aqui, começa a rasgar. Não se esqueça que tem um papelzinho dobrado aqui. Rasga uma vez, rasga duas vezes, junta pra cá, rasga mais uma vez. Se você mostra os papéis assim, ninguém imagina que tem um papel dobrado aqui, porque eles são parecidos, as cores são iguais, então você mostra e mostra. Agora vem a parte que você vai esconder este papel rasgado atrás deste papel. Como? Simplesmente fazendo isso, dobrando, dobrando, dobrando e dobrando. Pronto, eu tenho aqui na frente um papel completamente rasgado, porém dobrado, dobrado, e atrás um papel novinho, sem ter nenhum rasgo. Mostrou isso? O que eu faço? Eu viro assim. Para o espectador é exatamente o mesmo papel, porque olha, mesma cor, quase não tem diferença. Mas agora virando, o papel rasgado fica atrás. E eu começo a desdobrar o papel da frente. Desdobro uma vez, coloco a mão aqui, desdobro duas vezes, já estou escondendo esse papel atrás. Desdobro três vezes, o papel está atrás, rasgado. Desdobro quatro vezes, mostro, posso abrir. Agora eu posso ficar até brincando com o papel para um lado e para o outro, que ninguém vê nada mais. Jogo ele para cá, seguro no papel, abro mostrando que ele está totalmente reconstituído. Nesse momento você tem um papel reconstituído aqui e o papel rasgado atrás. Esta é uma ótima hora para você fazer isso. Mostrou? Vai mostrar para cá, joga todo esse papelzinho rasgado no seu colo. Mostrou? Porque você tem a cobertura desse papel. Então a qualquer momento você simplesmente deixa isso cair. Assim, de uma maneira bem natural, né? Realmente reconstituiu. Então simplesmente batendo na mesa, deixa ele cair no colo, mostra que o papel está totalmente
reconstituído. É isto. Pessoal, treine bastante, estude bastante, muito treino no espelho e faça mágica com suas próprias mãos. Obrigado e até a próxima.